Nossa Senhora está preocupada porque é nossa mãe e nos ama. Será que foi aberto o quarto selo? Para quem está acompanhando a progressão dos fatos mundiais preditos por Nossa Senhora, em relação aos múltiplos motivos que estão moldando, diria que esta primeira fase dentro do tempo da tribulação, espiritualmente falando, estamos vendo a cada dia uma crise crescente, uma bola de neve no que tange as consequências negativas em vários setores deste chamado mundo moderno, gerando uma queda nas economias, um colapso energético que se aproxima cada vez mais, além de efeitos estruturais nos setores da saúde e nas imensas desigualdades sociais. Frutos nefastos, como já disse Nossa Senhora, de uma geração apodrecida pelos pecados da soberba, do egoísmo e das impurezas. Mundo moderno e de vanguarda somente no nome, porque Deus na realidade foi esquecido pela maioria das pessoas. Cidades desertas, clima estranho e um cenário que vai tornando-se cada vez mais apocalíptico. Nunca é demais repetir que estamos presenciando exatamente o que Nossa Senhora predisse em suas aparições. Em especial destaco as ocorridas em La Salette, Fátima, Garabandal e Medjugorje. Em outras palavras, Maria Santíssima transpareceu nitidamente, neste compêndio de aparições, que uma crise sem precedentes seria o pano de fundo para a realização das maiores e mais punitivas profecias, além das de magnitude que terão a intenção de converter o mundo, que serão o terceiro segredo de Medjugorje, que será o sinal permanente no Podbrodo, além do aviso e o grande milagre. Vejam as seguintes citações. Nossa Senhora em La Salette, na França, profetizou: a terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome, que serão gerais. Sobre Fátima, em Portugal, lembro as palavras do nosso Papa Emérito Bento XVI. Ele disse que a mensagem de Fátima nos ajuda a entender o momento crítico na história, aquele no qual se desencadeia toda a força do mal, que se cristalizou nas grandes ditaduras e que, de outra maneira, age ainda hoje. E ainda sobre Fátima destaco o que predisse a pequena pastorinha e santinha Jacinta Marto, que virão modas que desagradarão muito a Nosso Senhor, e o que vemos atualmente. Em San Sebastián de Garabandal, na Espanha, entre tantas revelações, Nossa Senhora mostrou às meninas, em visão mística, todas as circunstâncias funestas deste tempo doloroso, advertindo contra o perigo da apostasia dentro e fora da Igreja, o retorno do comunismo no mundo, a escalada dos abortos, etc. E em Medjugorje, atualmente, Nossa Senhora nos adverte que o mundo vive a eminência de variadas catástrofes e precisa buscar as coisas do alto, seus mandamentos, retorno à Igreja, uma conversão que exige urgência a fim de receber a autêntica paz que somente Deus pode nos dar. Mas neste vídeo, pontualmente, quero destacar uma das características proféticas que foram igualmente ressaltadas por Nossa Senhora e que, assim como as demais, também encontram consonância com as Sagradas Escrituras. Confira. E haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. O evangelista Lucas também enfatiza no capítulo 21, versículo 11, a disseminação de pestes no mundo. Entretanto, quero, como disse, pontuar, já que seguimos as análises escatológicas desta linha temporal, especificamente um trecho extraído do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Considero este momento que estamos passando, baseado nas palavras de Maria Santíssima,
e da Bíblia citadas anteriormente, que profeticamente falando, podemos estar com esta epidemia atual diante da confirmação que o chamado quarto selo apocalíptico foi aberto e as pestes irão se proliferar em maior incidência de agora em diante. E o que fazer diante deste quadro escatológico? Penso que usar estas confirmações proféticas como combustível para colocarmos em prática a vivência das mensagens urgentes de Nossa Senhora. Ela disse que iríamos entrar num espiral de piora e ficar numa atmosfera de desolação. E não se engane, pode até oscilar entre um flagelo e outro, mas ninguém pode negar que o mundo hoje está ficando realmente colapsado por uma série de eventos que foram preditos pela Mãe de Deus. Em Medjugorje, certa vez, a um grupo de peregrinos italianos de Foggia, Miriana declarou: "Estas são as últimas aparições e Maria Santíssima está preocupada pelos que estão distantes de Deus." Mas a preocupação de Nossa Senhora não é uma preocupação fechada em si mesma e negativa, mas que provém de um amor materno e que tem esperança em cada lágrima. E esta é a santa preocupação que devemos ter e nos mover, jamais a desesperança e o medo. Miriana explicou mais uma vez: as aparições no dia 2 de cada mês, que ocorrem na Cruz Azul, Nossa Senhora reza comigo pelos que não creem, embora ela nunca diz assim, mas por aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. E prossegue Miriana: por essa intenção ela pede a ajuda de todos nós, ou seja, aqueles que a sentem como uma mãe, porque ela diz que podemos mudar os que não acreditam através da nossa oração e do nosso exemplo. Na verdade, nesses tempos difíceis, ela deseja que rezemos especialmente pelos que não creem, porque todas as coisas ruins que acontecem no mundo hoje são causadas pelos que não acreditam. Isto é, a falta de fé, aliada às ofensas frequentes a Deus, trazem estas consequências que constatamos tristemente avolumarem-se no mundo. Portanto, diz Miriana, a Virgem Santíssima repete: quando você reza por eles, os que não acreditam e não vivem a conversão, vocês rezam por vocês mesmos e pelos seus futuros. Também quero dizer, ela explica, que o nosso exemplo não é sair por aí pregando, mas testemunhar com as nossas vidas para os que não acreditam, para que eles possam ver Deus em nós e o amor de Deus em nós. De minha parte, ainda palavras de Miriana, peço-lhes para levar isto muito a sério. Se vocês pudessem ver apenas por uma vez as lágrimas que correm pelo rosto de Nossa Senhora, quando fala dos incrédulos, eu tenho certeza que vocês rezariam com todo o coração. Ela diz que é um tempo de decisão, de modo que podemos dizer que acreditamos em Deus, temos uma grande responsabilidade, sabendo que nossas orações e sacrifícios pelos incrédulos enxugam as lágrimas de Nossa Senhora. Observação: as lágrimas de Nossa Senhora são um sinal de amor, mas também uma evidente preocupação por aqueles que estão distantes de Deus. E um peregrino perguntou a Miriana: para todos os videntes ela pediu para rezar pelos incrédulos? Todos rezamos pelas intenções da Virgem. Cada um tem uma intenção particular. Para mim devo rezar pelos que não creem. Vitska e Yakov pelos doentes. Ivanka pelas famílias. Maria Pavlovich pelas almas do purgatório. E Ivan pela juventude e a santificação dos sacerdotes. Observação: obviamente que rezando pelas intenções de Nossa Senhora está tudo incluído, de maneira especial a conversão dos pecadores e os auxílios divinos que a humanidade tanto necessita. Por fim, não tenhamos medo, jamais pânico, mas oração, jejum e prevenção, mesmo se estivermos de fato diante da abertura do obscuro quarto selo bíblico. E particularmente penso que estamos, pois a própria ciência testificou que muitas e mais severas epidemias surgirão. Lembrando oportunamente outro fenômeno que são os misteriosos sons de trombetas, que são ouvidos pelos habitantes da Terra e ecoam cada vez mais com mais frequência. Entretanto, vamos focar nossos esforços em difundir as mensagens, entender e discernir o período que entramos e, sobretudo, viver na busca da conversão dia a dia. Rainha da Paz, intercedei por nós.
Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importantíssimo vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.